volta aqui no Nossa Voz, trazendo aqui entrevista aqui no estúdio, recebendo o vereador Capitão Alencar, que vem falar aqui sobre a audiência pública, que vai tratar sobre a situação aqui de imóveis no bairro Loteamento Santo Expedito. Vamos saber já aqui os detalhes da audiência que acontece hoje lá na Câmara Municipal de Petrolina. Nossa Voz. Entrevista. Vereador Capitão Alencar, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Bom dia, Neia, bom dia, Karine, Eliane, Yara, nosso amigo Moacir, bom dia a todos vocês que fazem o programa Nossa Voz, esse programa líder de audiência, em que, como estava dizendo aqui a Karine, sou fã do programa, todos os dias estou com meu radinho aqui ligado, ouvindo as notícias e acompanhando aí os problemas da cidade de Petrolina. O que motivou a Câmara a realizar essa audiência pública, vereador? Bem, Neia, eu fui procurado por muitos moradores ali daquela localidade, né? A exemplo de Natália, de Gilson, de Josimário e tantos outros, Aleliaquim, tantos outros ali que nos procuraram para que pudessem ser ouvidos. Na verdade, esses moradores nada mais querem do que serem ouvidos pelas autoridades, pelos vereadores e também por alguns secretários, quem sabe também Ministério Público, mas já tivemos uma reunião com o Ministério Público, com a doutora Cíntia, né, para que possamos, nesta audiência pública, a gente discutir essa questão envolvendo ali os terrenos do Santo Expedito. Haja vista que esses poceiros, né, essas pessoas estão nesses terrenos há muitos anos, já com suas casas, com suas residências, comércios instaurados, e aí a gente tem notícia de uma decisão em sede de tribunal, que deu a reintegração de posses, né? Da reintegração de posse ao espólio dos Borges. Então, a gente precisa, eles nos pediram com a máxima urgência, na sexta-feira, o presidente Aerocruz se comoveu com a situação, nos reunimos com a comissão de moradores e foi decidido nessa urgência para que a audiência pública solicitada por mim, vereador Capitão Alencar, fosse realizada hoje, às 9 horas, na Câmara Municipal de Petrolina. Uhum. Como é que a Prefeitura poderia ajudar a solucionar esse problema? Bem, primeiramente, né, eu quero aqui parabenizar, né, os advogados das partes, tanto da parte do Ivalter, como da parte também dos Borges, né, do espólio do Zé Borges. É um processo, né, neste de reintegração de posse de 1.388 páginas. Nossa Senhora, isso mesmo, Karine. E quero lhe dizer, Karine, com toda certeza, que desde sexta-feira até ontem, 11 horas da noite, eu acabei de ler esse processo. 1.388 páginas? 1.388 páginas, está aqui todo marcado no meu celular, que se vocês quiserem eu posso enviar para vocês, já que o processo é público. Mas assim, foi um debate muito interessante, e aqui eu quero parabenizar os advogados das partes, muitas peças interessantes, as peças iniciais, peças recursais, recurso ao STJ, recurso ao STF. Então, assim, um debate muito, mas muito lindo, que serve para qualquer academia de direito, para que possa se debruçar sobre esse processo. Então, assim, sobre a Prefeitura, né, há nos autos um pedido em outra ação, que essa eu ainda não li totalmente, que é a de retificação de registro, né, de escritura, em que se solicita à Prefeitura informações a respeito do registro dessa área que é alegada pelos Borges, pelo espólio dos Borges, de serem os proprietários. Ocorre que esse registro ele foi realizado ali em meados de 1980. Então a Prefeitura, ela, em resposta, oficiou que não tem em seus dados notícia, né, sobre dados mais intrínsecos do registro dessa escritura. Nem mesmo também foi oficiado ao cartório de registro. O cartório de registro também não localizou essa situação. Temos nos autos uma escritura, um contrato de compra e venda, né, em que se diz ali, no primeiro momento, inclusive foi contestado pelas partes, né, pelos advogados do Ivalter, de que essa escritura pública ela foi modificada nos seus confrontos, né?
Então, há um primeiro registro de matrícula 41.000, acredito, 903, e posteriormente foi dada uma nova matrícula de 6.814, agora com essa nova matrícula colocando os limites e colocando também as extensões de terra. E nas escrituras, eu tenho aqui cópias de outras escrituras daquela época, não haviam as metragens, não haviam os confrontos, apenas as tarefas, eram chamadas tarefas de terra. Uhum. Então, assim, há muito o que ser esclarecido, na verdade, nessas ações. Então, foi dada a reintegração de posse, mesmo pairando algumas dúvidas no que diz respeito à dimensão dessa área de propriedade da família Borges e também, né, a questão da localização da própria escritura daquela área? Perfeito. Há discussão nos autos justamente sobre isso, Karine. Uhum. Em que os advogados das partes, né, dos moradores, eles alegam que há processos em que podem anular essa escritura, que são raízes. Por exemplo, tem processo de uso capião. Os advogados do Walter, eles alegam que estão na posse da terra, do terreno, há mais de 10 anos. Então, isso já tem... Por conta aí, trazendo as provas, os confrontantes, já tem prova aí do uso capião da terra. Já os Borges já dizem que não, que eles estão na posse desse terreno há longos anos, desde 1980. Então, assim, é bem complicado, né? Inclusive, eu sempre deixo isso claro, a Natália, que é uma guerreira, está sofrendo bastante quanto a isso, que é uma das lideranças aqui. Eu mando um abraço, Natália, Marcos Herediano, que a gente, enquanto poder público, a gente vai ouvir, vai oportunizar as pessoas de falarem, mas a questão é muito mais política, jurídica do que política. Uhum. Né? O que cabe aí aos órgãos, à Prefeitura Municipal, e aí a gente já faz esse pedido ao secretário Emício para que possa fazer uma investigação interna a respeito da escrituração dessa terra. E também porque a gente tem conhecimento aqui de muitas e muitas pessoas aí se fazendo mão de algumas escrituras aí e muitas vezes essa tal da Fazenda Maçangano, que não se acaba, né? A gente tem conhecimento aí de muitas outras escrituras de outros locais citando a tal da Fazenda Maçangano. Então, assim, a gente precisa que, né, a Prefeitura, a SEDURB, possa ver com bons olhos essa situação dessas escrituras, desses lotes de terrenos aqui em Petrolina. Quem foi convocado para essa audiência, já que é um processo, já está aí, né, tramitando ao longo de muitos e muitos anos, sem nenhuma solução, né? Quais são os convidados para a audiência e o que o senhor espera de verdade a partir da realização dessa audiência pública? Nós convidamos o prefeito municipal, convidamos o secretário Emício, a SEDURB, o seu representante, convidamos a própria juíza, que está bem aprofundada sobre o tema, a doutora Carla, se ela puder vir. Muitas vezes esses magistrados, né, eles são proibidos de discutir processos em audiências porque elas podem em algum momento ser parciais em determinada fala. Por isso que a gente talvez não possa contar com a presença da doutora Carla, mas o Ministério Público, a doutora Cíntia, foi convidada também, foi convidados os advogados das partes, tanto do espólio dos Borges como do Walter, vereadores e também os moradores daquela localidade, Polícia Militar e todas as autoridades envolvidas. E aí, no caso, a gente está falando, né, de famílias que construíram na área, né, fizeram a sua história ali. A gente já visitou algumas vezes aquela área, já conversamos com esses moradores também, né, que demonstravam, inclusive, o desespero, alegavam também ter sofrido algum tipo de intimidação, né, ao longo dos anos e da tramitação desse processo. Desculpa. E aí, como é que fica essa situação? E não haveria dentro do município, né? É um processo dentro da regularização fundiária. Não haveria ali também um braço para verificar esse tipo de situação, dos conflitos, né? A exemplo do que aconteceu ali no Terras do Sul, né? Na região do Mandacaru, em que houve todo um trabalho em torno disso e ao final da história, né? Os moradores tiveram ali
a sua moradia assegurada? Não seria o caso de se ter um olhar também para esses pontos de conflito, visando inclusive evitar, né, que essas famílias caiam numa situação de desabrigamento, enfim, né? Haveria a possibilidade também de se puxar, né, o poder público municipal para encampar essa luta também? É interessante, Karine. A gente tem realmente conhecimento que teve situações idênticas, né? Quanto a essa situação. A gente vai solicitar ao presidente Aerocruz, que eu quero mandar um abraço e agradecer pela marcação da audiência, que a gente poderia verificar uma comissão especial de vereadores, a própria comissão de obras, para que possa também aderir a esse processo, conversar com as autoridades, ver o posicionamento da comissão de conflitos fundiários, que existe essa comissão no estado de Pernambuco, em que ela, através dela, é que as reintegração de posse são realizadas, né? Através desse estudo que é feito também pela Polícia Militar, o mapeamento dessas unidades, dessas casas, né? Dessas empresas, e isso é feito um estudo encaminhado ao juiz para que seja feita a reintegração de posse. Então a gente espera, né, que a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura, as demais autoridades envolvidas, Ministério Público, a gente possa rever essa situação. Porque assim, há uma decisão, Karen, de 2017, se não me falha a memória, que são tantas decisões nesse processo, em que a juíza determina a abstenção de construções de qualquer natureza nesses terrenos. E infelizmente, esses terrenos, né, foram construídos, edificados. Então, assim, já que foram edificados, construídos, já tem gente morando nessas residências, inclusive, mandar um abraço aqui, tem gente até com criança com deficiência. Então, retirar essas pessoas nesse momento, sem saber para onde vão, que local receber essas pessoas, fica bem complicado. Mas a decisão, né, é somente para 24 lotes, né? Desses 24 lotes são a grande maioria, se não me falha agora a memória, tanta coisa, tanta informação, que esses lotes são apenas para lotes comerciais, né? Citados e fotografados no processo, que não vi nos autos, né? Eu fiquei sabendo por alguns dos moradores que essa reintegração estaria marcada para agora, quarta-feira. Nossa. Por isso dessa urgência, dessa audiência pública marcada para hoje. E aí, no caso, a gente vendo o quadro, né, completo e dentro das decisões, o que se pôde entender até agora, há a possibilidade, né, de compra dessas áreas? A família Borges, ela abre a situação ou ela quer esse terreno de volta? Como é que tá, né? Há uma brecha no que diz respeito a isso? Primeiro, para a gente entender em que pé está a situação e se há a possibilidade deles continuarem e mais para frente pensar se o município não poderia também intervir com uma indenização, enfim, cuidando dessas famílias. Veja bem, essa decisão, ela foi através de uma liminar. Foi uma liminar dada na época 2017, né, como eu disse, isso não me falha a memória, pela doutora Carla Adriana, e confirmada no tribunal, inclusive confirmada através de agravo de instrumento, atravessada pela parte dos... Então, essa decisão de 2017, ela tramitou em todas as instâncias e agora ela está em fase de cumprimento, seria isso? A liminar. Sim, a liminar. A liminar certo. Para a reintegração de posse para os Borges, mas o processo em si, no mérito, ele ainda pode ser modificado, né? Porque nós temos várias ações, nós temos a de reintegração de posse, nós temos a de uso capião, nós temos a de nulidade de registro, de retificação de registro. Então, assim, são muitos processos, mas, assim, a juíza, e isso é bom esclarecer, que na época, Karine, ela indeferiu qualquer construção ou venda desses imóveis, qualquer construção ou venda. E aí a gente teve notícia aqui das partes no processo que tanto o pessoal do Ivalter estava vendendo, mapeando esses lotes, como também o próprio Ivalter, ele cita nos autos que há
situações em que os Borges também estão negociando, né, esses lotes. Então, há uma determinação judicial para que não se venda. Mas, assim, foi uma excelente pergunta que você me fez, porque Natália estava conversando comigo outro dia, uma das proprietárias. Ela disse: capitão, o que é que eu faço? Eu digo: Natália, tente comprar em juízo. Você depositar em juízo esse valor, fazer uma petição nos autos para que a doutora Adriana ela entenda que você tem interesse no imóvel, mas que você compre em juízo e não diretamente aos Borges. Por quê? Vai que futuramente essa decisão seja contrária a eles, transitada em julgado. Como é que vai ficar esse dinheiro novamente? Igual essas pessoas que compraram agora do Ivalter, se perder, como vai ficar? Tanto de gente para receber esse dinheiro de volta. Então, assim, vai ter muita gente prejudicada.